Bem-vindos ao Descomplicar Digital, o podcast para quem quer acelerar resultados e fazer crescer o seu negócio no mundo digital. No cenário atual, ter uma presença online parece ser uma obrigação para qualquer negócio. Quase toda a gente tem um website, uma página nas redes sociais, talvez até invista nos anúncios de vez em quando. Mas será que estar online é a mesma coisa que ter sucesso online? A resposta curta é não. A diferença entre a agitação digital sem rumo e o crescimento sustentado está numa única palavra: estratégia. Hoje vamos mergulhar a fundo no que realmente significa ter uma estratégia digital. Primeiro, vamos descobrir a diferença crucial entre estratégia e tática, porque esta confusão é o primeiro obstáculo ao sucesso. Depois, vamos percorrer os 6 elementos essenciais para construir uma estratégia que realmente funciona, desde o diagnóstico inicial até a alocação inteligente de recursos. A seguir, veremos como medir o que realmente interessa e transformar dados em decisões inteligentes. E no final, vou revelar como pode começar hoje mesmo a construir o seu plano mestre digital. Fique por aí para descobrir como pode deixar de fazer coisas na internet e começar a construir um caminho claro para o crescimento do seu negócio. Antes de mergulharmos nos passos práticos, é fundamental esclarecer uma confusão muito comum: a diferença entre estratégia e tática. Muitas vezes estas palavras são usadas como sinónimos, mas na realidade representam níveis de pensamento completamente diferentes. Pense nisto como planear uma grande viagem. A estratégia é decidir o destino, por exemplo, vamos fazer uma viagem de carro pela costa de Portugal durante 2 semanas em agosto. Defino o porquê, o que e o quando da viagem. As táticas, por outro lado, são as ações específicas que vai tomar para que a viagem aconteça. Reservar os hotéis, escolher o carro, definir o percurso de cada dia, fazer a mala. No mundo digital, a lógica é a mesma. A sua estratégia digital é o plano de alto nível. Responde a perguntas como: qual é o nosso principal objetivo de negócio que queremos alcançar através do digital? Quem é o nosso cliente ideal e como nos vamos posicionar para o atrair? As táticas são as ações concretas que executa: publicar 3 vezes por semana no Instagram, escrever um artigo de blog por mês, otimizar o seu website para os motores de busca, lançar uma campanha de Google Ads. O perigo onde muitas empresas se perdem é começar pelas táticas sem ter uma estratégia a guiá-las. É como começar a conduzir sem saber o destino. Pode até andar muito, mas provavelmente não vai chegar a lado nenhum de relevante. Uma tática sem estratégia é ruído. Uma tática com estratégia é um passo deliberado em direção ao sucesso. Com esta distinção em mente, estamos prontos para começar a construir a fundação da sua estratégia. O primeiro passo para construir qualquer plano sólido é a análise. É impossível definir um caminho para o futuro sem compreender profundamente o ponto de partida. Esta fase de diagnóstico é a base sobre a qual toda a sua estratégia será construída. Começa com um olhar honesto para dentro, através de uma análise SWOT, identificando as forças e fraquezas do seu negócio no contexto digital. O que faz bem? O seu website é rápido e fácil de usar? A sua equipa tem competências digitais? Onde estão as suas limitações? Talvez a sua marca seja pouco conhecida online ou não tenha capacidade para produzir conteúdo de forma consistente. Depois de olhar para dentro, é hora de virar a atenção para fora, para o mercado. Aqui analisamos as oportunidades e ameaças. Que tendências digitais pode aproveitar? Existe um novo canal ou plataforma onde os seus clientes estão a passar tempo? E as ameaças? Um novo concorrente com uma forte presença digital? Mudanças nos algoritmos das redes sociais? É também fundamental analisar a sua concorrência. O que estão a fazer bem online? Onde estão a falhar? Esta análise não serve para copiar, mas para encontrar o seu espaço de diferenciação. Mas a parte mais crucial desta fase de análise é, sem dúvida, a definição da sua buyer persona. Não estamos a falar de um público-alvo vago como mulheres dos 30 aos 50 anos. Estamos a falar de criar um perfil semi-fictício do seu cliente ideal. Que nome tem? Que idade? O que faz profissionalmente? Quais são as suas maiores dores e desafios? Que redes sociais usa? Que tipo de conteúdo consome? Quanto mais detalhada for a sua buyer persona, mais fácil será tomar todas as decisões seguintes, desde a escolha dos canais até ao tom de voz da sua comunicação.
Com esta análise completa, passamos ao segundo passo, definir objetivos. E não basta ter desejos vagos como quero mais visibilidade. Precisamos de objetivos SMART, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Um objetivo SMART não é vender mais, mas sim aumentar as vendas através do nosso e-commerce em 15% nos próximos 6 meses. Esta clareza transforma um desejo em uma meta concreta e acionável e dá-lhe uma forma clara de medir o sucesso. Com o diagnóstico feito e os objetivos bem definidos, o esqueleto da sua estratégia começa a ganhar forma e estamos prontos para lhe dar-lhe corpo e alma. Com o diagnóstico feito e os objetivos bem definidos, a sua estratégia começa a ganhar forma. Agora é preciso dar-lhe uma voz, uma identidade que a distinga no meio de todo o ruído digital. É aqui que entra o terceiro passo, o posicionamento. Posicionamento é simplesmente a forma como quer que o seu cliente ideal veja a sua marca na mente dele. É a resposta à pergunta: por que é que deveria escolher esta empresa em vez de todas as outras? O coração do seu posicionamento é a sua proposta única de valor, ou UVP, do inglês Unique Value Proposition. Esta não é apenas uma frase de marketing bonita, é a promessa que faz ao seu cliente. Deve articular de forma clara e concisa o principal benefício que oferece, como resolve o problema do seu cliente e o que torna diferente da concorrência. A sua UVP deve ser a primeira coisa que um visitante vê no seu website e deve estar presente em toda a sua comunicação. É a sua bandeira no mundo digital. A par da proposta única de valor, vem a definição da voz da sua marca. Se a sua marca fosse uma pessoa, como é que ela falaria? Seria formal e académica ou descontraída e bem-humorada? Seria inspiradora e motivacional ou direta e pragmática? A voz da marca deve ser consistente em todos os pontos de contacto, desde o texto do seu website e as publicações nas redes sociais até às respostas do apoio ao cliente. É esta consistência que cria uma sensação de familiaridade e confiança, transformando uma simples transação comercial numa relação. Com o seu posicionamento claro, o passo seguinte é decidir onde é que esta voz vai ser ouvida. Entramos no quarto passo, a escolha dos canais e das táticas. É aqui que muitas empresas se perdem, tentando estar em todo o lado ao mesmo tempo. A chave não é estar em todos os canais, mas sim estar nos canais certos, aqueles onde a sua buyer persona realmente passa o seu tempo. Podemos dividir os canais digitais em 4 grandes grupos. Os mídia próprios, owned media, como o seu website, blog ou lista de e-mails, que são os canais que controla a 100%. Os mídia partilhados, shared media, que são as redes sociais, onde constrói uma comunidade, mas joga segundo as regras da plataforma. Os mídia ganhos, que é a publicidade boca a boca digital, como partilhas, menções ou artigos na imprensa. E, finalmente, os mídia pagos, como os anúncios no Google ou no Facebook, que lhe permitem acelerar o alcance. Uma estratégia digital robusta combina estes 4 tipos de canais, mas tem sempre um centro nevrálgico, o seu website. O website é o seu único verdadeiro ativo digital, o seu terreno na internet. Todos os outros canais devem trabalhar em conjunto para levar tráfego qualificado para o seu website, o local onde a magia da conversão realmente acontece. Definidos os canais, escolhem-se as táticas específicas para cada um, sempre com o objetivo de atrair, envolver e converter o seu cliente ideal. E com estas táticas em movimento, torna-se absolutamente essencial medir o que está a funcionar e o que não está. Isto leva-nos diretamente ao quinto passo, a definição de KPIs e a medição de resultados. Se os objetivos SMART são o seu destino final, os KPIs, ou indicadores-chave de desempenho, são os sinais de trânsito e os marcadores de quilometragem que lhe dizem se está na direção certa e a que velocidade está a avançar. Cada objetivo deve ter KPIs associados. Se o seu objetivo é gerar mais leads, os KPIs podem ser o número de subscrições da sua newsletter ou o número de pedidos de contacto recebidos através do site. Se o objetivo é aumentar a notoriedade da marca, pode medir o alcance das suas publicações nas redes sociais ou o tráfego orgânico do seu website. A medição não deve ser um exercício esporádico, deve ser uma rotina constante. Ferramentas como o Google Analytics são fundamentais para recolher estes dados, mas os dados por si só não servem de nada. É preciso analisá-los, procurar padrões, perceber o que está a gerar os melhores resultados e o que precisa de ser otimizado. Esta análise contínua é o que permite que a sua estratégia seja um organismo vivo, que aprende e melhora com o tempo. Finalmente, chegamos ao sexto e último passo da fase de planeamento, a alocação de recursos.
Uma estratégia, por mais brilhante que seja, não vale nada sem os recursos necessários para colocá-la em prática. Isto significa duas coisas: orçamento e pessoas. É preciso definir um orçamento de marketing digital claro, decidindo quanto vai ser investido em ferramentas, em publicidade paga e, potencialmente, em talento. E falando em talento, é preciso decidir quem vai fazer o quê. A estratégia será implementada por uma equipa interna? É preciso contratar novas pessoas com competências específicas? Ou faz mais sentido recorrer a um parceiro externo, como uma agência, para trazer conhecimento especializado e acelerar a execução? Ter clareza sobre estes pontos desde o início evita muitos problemas no futuro e garante que o plano tem pernas para andar. Com estes 6 passos, o seu plano mestre está completo. Já não está apenas a fazer coisas online, tem um caminho. Antes de terminarmos, deixe-me resumir o essencial do que abordamos hoje. Uma estratégia digital eficaz começa sempre com a distinção clara entre estratégia e tática. A estratégia é o porquê e o quê, as táticas são o como. Os 6 passos essenciais incluem a análise aprofundada do seu negócio e mercado, a definição de objetivos SMART, o posicionamento claro com uma proposta única de valor, a escolha inteligente de canais e táticas, a definição de KPIs para medir resultados e, finalmente, a alocação adequada de recursos. O segredo não está em estar em todo o lado, mas sim em estar nos sítios certos, com a mensagem certa, dirigida às pessoas certas. É esta clareza estratégica que transforma uma presença online caótica em uma máquina de crescimento sustentável. Chegamos agora à nossa secção de perguntas frequentes, onde vou responder às dúvidas mais comuns que recebemos sobre estratégia digital. A primeira pergunta que muitos empresários fazem é: qual a diferença entre um plano de marketing digital e uma estratégia digital? Embora os termos sejam parecidos, a estratégia é o porquê e o quê de alto nível. Define os grandes objetivos de negócio e como a empresa se vai posicionar no mercado digital. O plano de marketing é o como, o documento tático que detalha as ações específicas, os canais, os cronogramas. A estratégia vem primeiro e guia o plano. Outra questão frequente, especialmente para quem está a começar, é: uma estratégia digital é mesmo importante para uma pequena empresa? A resposta é: talvez seja ainda mais importante. As grandes empresas podem dar-se ao luxo de desperdiçar algum dinheiro em táticas que não funcionam. Numa pequena empresa, cada euro e cada hora de trabalho contam. Uma estratégia clara garante que esses recursos limitados são investidos de forma inteligente e focada, maximizando o retorno. A terceira pergunta que surge frequentemente é: como posso medir o retorno do investimento da minha estratégia digital? A medição do ROI começa na definição de objetivos SMART. Se os seus objetivos estão diretamente ligados a resultados de negócio, como vendas ou leads, o cálculo é mais direto. Para objetivos de notoriedade, a medição pode ser mais indireta, olhando para o crescimento do tráfego orgânico ou do engagement nas redes sociais. A chave é ter KPIs claros para cada objetivo. Uma pergunta muito prática que recebemos é: qual é o primeiro passo que devo dar hoje para começar a construir a minha estratégia digital? O primeiro passo é sempre a análise. Reserve algumas horas para se sentar e refletir honestamente sobre o seu negócio. Faça uma análise SWOT simples. Tente descrever o seu cliente ideal com o máximo de detalhe possível. Visite os websites dos seus 3 principais concorrentes. Este exercício inicial vai dar-lhe a clareza necessária para começar a esboçar os seus objetivos. E, para terminar, uma pergunta que ouvimos cada vez mais: como é que a Descomplicar pode ajudar neste processo? Muitas vezes, quem está dentro do negócio tem dificuldade em ter uma visão isenta e estruturada da sua própria estratégia digital. Nós funcionamos como o arquiteto e o engenheiro da sua estratégia digital, trazendo essa perspectiva externa e um método comprovado de 6 passos. Ajudamos a definir a sua proposta única de valor, a escolher os canais mais eficazes para o seu público e a configurar os KPIs essenciais para medir o sucesso. O nosso objetivo é entregar-lhe uma bússola clara para que a sua execução digital seja focada, eficiente e alinhada com o crescimento real do seu negócio. Fique atento aos próximos episódios, cada vez mais inteligentes e poderosos para quem quer acelerar resultados, fazer crescer o seu negócio e adaptar-se à nova realidade cada vez mais digital. Até lá, continue a descomplicar. Muito obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio do Descomplicar Digital, o programa que vai ajudar o seu negócio a crescer e a acelerar resultados.
O marketing digital tem muitas oportunidades à sua espera. Vamos conversar sobre isso. Agende já um diagnóstico digital gratuito com os nossos especialistas. Vamos compreender as suas necessidades e encontrar oportunidades de acelerar os seus resultados. Marque agora em www.descomplicar.pt.